Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 38 até o 41. Diz-nos assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu servo: Põe a panela grande ao fogo e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de coloncítidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Glória a Deus. Meus irmãos, eu já trouxe uma ministração aqui no sábado, falando aqui sobre o profeta Eliseu, um pouquinho da sua origem, um pouquinho da sua trajetória e do que aconteceu com ele, das coisas que se passaram, dos 8 anos, desde a sua chamada, até o momento em que ele vai ser de fato usado por Deus. E nós vamos ver, irmãos, que neste capítulo 4 há grandes coisas marcantes aqui relacionado aos milagres do profeta Eliseu. Uma das coisas que o profeta Eliseu pediu, porque o profeta Elias virou-se para ele e disse: olha, se você me ver subir, você pode pedir e vai acontecer. Então ele vai deixar registrado que era necessário ele ver Elias subindo para que ele pudesse receber algo que ele queria. E o que ele queria? Qual era o desejo de Eliseu? Era ter a porção dobrada do Espírito que habitava sobre a vida de Elias. Então Elias vai dizer: se você me ver subir, você vai ver. Se você me ver subir, vai acontecer. Você vai receber isso que você está me pedindo. Então, note que havia uma condição. E eu fiquei me perguntando, e orando e pedindo a Deus, por que dessa condição? Se você me vê, assim se fará. Se você não me vê, assim não se fará. Então, a condição era: você vai receber? Vai, mas você tem que me ver sendo arrebatado, sendo levado, sendo tirado de você. Então, essa era a condição. Por que essa era a condição? Porque alguém que anda com alguém espiritual não significa que aquela pessoa também seja espiritual. Está entendendo o que Deus está nos falando? Não é porque eu ando com um pastor que é espiritual que eu seja espiritual. Eu posso ser carnal e andar com alguém espiritual. Eu posso andar conforme a carne e andar junto com alguém que anda segundo o Espírito. Eu posso ser uma pessoa descrente que anda com alguém crente. Eu posso ser alguém infiel que anda com alguém fiel. Então, o profeta Elias, ele está colocando para Eliseu o seguinte: você pode estar andando comigo, você pode estar me acompanhando, mas uma coisa é você andar comigo, outra coisa é você andar com Deus. Aleluia, está entendendo o que Deus está nos dizendo aqui? Uma coisa, Eliseu, é você caminhar comigo esse tempo todo. Uma coisa é você andar por onde eu ando esse tempo todo.
uma coisa é você estar diante dos meus olhos esse tempo todo, mas eu não consigo ver o que está dentro de você. Então, para você receber a porção dobrada do Espírito que está sobre a minha vida, é necessário não que você apenas ande comigo que ando com Deus, mas que você ande com Deus, que é aquele a qual eu ando, eu sirvo, eu obedeço, eu caminho. Então há essa condição. Na verdade, essa condição é algo que marca a vida de Eliseu. Por quê? Porque os profetas, os filhos dos profetas que faziam parte da escola de profeta, eles olharam para Eliseu e começaram a zombar, de certa forma, quando Elias foi levado ao céu, e começaram a dizer assim: e agora Elias foi tirado de ti, Elias foi tirado de você, e agora, e agora, e agora? Aí Eliseu vai pegar a capa, vai levantar a capa e vai dizer: aonde está o Deus de Elias? Porque ele está dizendo: olha, Senhor, eu sou fiel a ti, eu ando contigo, eu tenho um compromisso contigo, assim como Elias teve. E quando ele toca no Jordão, o rio Jordão vai se abrir e ele vai atravessar. E os filhos dos profetas, os aprendizes da escola de profeta, eles vão ver que a unção, ou seja, a Bíblia vai dizer assim, que o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então eles vão deixar bem claro e registrado que a unção que estava na vida de Eliseu não veio por ele andar com Elias, veio porque ele tinha intimidade para com Deus, e o fato de ele ter intimidade com Deus resultou com que a porção dobrada viesse sobre a vida do profeta Eliseu. Amém? Tendo em vista isso, nós vamos ver aqui no capítulo 4 essa lista de alguns milagres, ou seja, Eliseu, ele vai operar assim através do Espírito de Deus que habitava sobre ele, a unção que estava sobre ele, cerca de 14 milagres, visto que o profeta Elias ele vai, através da unção de Deus, operar cerca de 7 milagres. No capítulo 4, nós temos aqui pelo menos 4 destes milagres registrados. Nós temos pelo menos 4 desses milagres registrados. Ou seja, lá do versículo 1 até o versículo 7, vai registrar um milagre que nós falamos no sábado passado. Inclusive, se você não viu, vai no Facebook depois dessa mensagem, aqui mesmo na página da igreja, e veja a mensagem que foi ministrada na semana passada, no sábado, que foi uma mensagem de Deus para a vida dos irmãos, e você vai ver um pouquinho dessa mensagem. Depois vai acontecer um grande milagre em Sunem, que ele vai profetizar um filho para uma mulher já avançada em idade, e essa mulher vai gerar um filho. Gerando um filho, depois este filho vai morrer, e depois que este filho morre, Eliseu ele vai orar, ele vai clamar ao Senhor, e este filho ele vai ressuscitar. Então veja, o milagre do azeite é um milagre poderosíssimo, porque multiplicou a partir de um pouquinho de azeite. O segundo milagre é um milagre que vai nos mostrar acerca de uma mulher que gera, uma mulher que perde o seu filho e uma mulher que tem o seu filho restituído. Então, ou seja, são 2 grandes milagres que estão acontecendo. Se você analisar o versículo 42 ao 43, vai também nos falar, nos narrar, um milagre dizendo sobre a multiplicação de pães, a qual cerca de 100 homens se alimentaram ali através de uma grande multiplicação. Porém, o versículo 38, 39, 40 e 41, que foi o que nós lemos, ele traz um conteúdo minúsculo. Ele traz um conteúdo muito pequeno. E nós vamos ver assim que a forma com que Eliseu ele vai tratar com aquele milagre, nós vamos talvez parar para pensar assim, foi apenas
um milagre pequeno para poder fazer com que somasse mais milagres para ele chegar ao 14º, porque foi algo tão simplesinho, ele só botou ali um pouquinho de farinha. Mas se você parar para analisar, o ministério do profeta Eliseu, se fosse nos dias de hoje, algumas pessoas não aceitariam. Por quê? Porque para algumas pessoas um verdadeiro milagre, ele só vai acontecer se alguém fechar os seus olhos, dar uma postura a mais, dar um porte maior na sua voz, estender a sua mão e colocar, e orar veementemente, e fazer aquela oração: ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, opera o milagre agora, e deram alguns gritos. E isso vai fazer com que algumas pessoas, meu Deus, essa oração teve efeito. Mas se alguém chega e fala assim: pastor, ore por mim, e alguém coloca a mão assim, e simplesmente falar assim: oh, entrega a tua filha, o teu servo nas tuas mãos, opera o milagre, nós cremos no seu poder, em nome de Jesus. E do lado tiver um outro irmão que estiver orando: ó Deus, soberano, poderoso, criador, a pessoa vai sair dessa pessoa que orou, e eu acredito que vai entrar na fila para orar com outro. Entende? Porque as pessoas são levadas por como eu posso dizer, são levadas por isso, pela entonação da voz, pela situação. E se a gente olhar para a vida de Eliseu, ele foi um homem que foi usado por Deus de forma muito simples. Um homem que, como eu disse, a mulher vai desesperada no começo do capítulo 4 para falar com ele, e o que ele vai dizer? Ele vai falar assim: o que você tem em casa? Ela vai dizer: tem nada, só tem um pouco de azeite numa botija. Ah, é? Tá bom, isso é suficiente. Vai lá, pega vaso emprestado com seus vizinhos, não pega muito, pega pouco não. E deita azeite neles, entra na sua casa, fecha a porta e deita azeite. Quando aquela mulher fez tudo isso e voltou até ele, aí o que acontece? Ela vai dizer: profeta, eu fiz o que o senhor mandou e deu certo, o que eu faço agora? Ele vai dizer assim: agora vende e vive do resto. É isso que ele vai dizer. Nós vamos ver aqui, irmãos, ele foi bem recebido na casa da mulher de Sunem. E lá ele vai profetizar para ela que ela tinha um filho. Então, assim, Eliseu, ele não foi um profeta das obras mirabolantes. Quando o machado afunda no rio, e agora, o que vai fazer? Eliseu faz alguma coisa, o machado não era nosso, o machado era emprestado. O que Eliseu vai fazer? Ele pega um pedaço de pau, vai ali, à beira, o machado flutua, e eles vão lá e pegam o machado e ficam admirados. Quando as águas eram amargas, Eliseu pega um punhadinho de sal e joga nas águas, e as águas ficam boas. Então Eliseu, ele foi usado dessa forma. Eliseu, ele foi usado dessa forma por Deus, de uma forma muito simplória, uma forma muito simples. E nesse capítulo que nós lemos aqui, no versículo 38 ao 41, nós temos um milagre extremamente simples, mas poderoso. Um texto muito pequeno, mas rico para a gente. Um texto que é como alguém diz assim: fala pouco, mas ouve-se muito através disso. Então é isso que esse texto ele vai nos dizer. Então vamos entrar aqui um pouquinho no texto para nós entendermos melhor. Primeiro, o capítulo 4, o versículo 38 vai nos dizer assim, irmãos: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu servo: põe a panela grande ao fogo e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, ou seja, o versículo vai começar a dizer assim: e voltando Eliseu a Gilgal. Então, ou seja, Eliseu está chegando a uma determinada região. Essa região que era bem estabelecida, era uma região bem conhecida. Eu comecei a traçar aqui alguns paralelos sobre Gilgal. Gilgal, ele quer dizer o círculo de pedras. Então nós vamos ver assim, olha, eu fiz uma listagem aqui, eu comecei a listar na Bíblia algumas coisas que nos apontam para Gilgal, e eu fiquei impressionado assim com o que a Bíblia vai nos dizer
acerca de Gilgal. Eu fiquei analisando o que Gilgal ele representava, o que era Gilgal, o que Gilgal se tornou. E vamos analisar juntos aqui sobre Gilgal. Primeiro, Gilgal não era um nome assim, específico de uma única região ali da Palestina, mas ficava um pouco mais para o oeste. Não dá para saber bem um certo quantos locais eram, mas são mencionados aqui pelo menos 3 pontos a qual Gilgal é chamado e faz uma grande referência. Vamos lá. O primeiro local olha só a importância de Gilgal, por isso que o texto está dizendo aonde foi, por isso que o texto está dizendo o que aconteceu. Por quê? Porque esses detalhes são importantíssimos para nós. Então o texto está dizendo que ele voltou para Gilgal. Então vamos ver, olha, Gilgal ele é o primeiro acampamento dos israelitas, depois que eles passaram o Rio Jordão. Depois que eles passaram o Rio Jordão, lá em Josué capítulo 4, versículo 19, versículo 24, Josué capítulo 5, versículo 10, depois que eles passam o Jordão, que eles vão ali refazer a aliança com Deus, eles vão parar em Gilgal e vão ali montar o seu primeiro acampamento para poder se preparar para ir para as guerras, para as batalhas a partir de Gilgal. Certo? Segundo, Samuel, você vai perceber que Samuel ele sempre fazia Gilgal um dos seus circuitos, aonde ele oferecia sacrifício. Então em Gilgal ele era um lugar estratégico, Gilgal era um lugar de sacrificar e de adorar a Deus. O profeta Samuel ele sempre estava passando por Gilgal, sempre rodava por ali, sempre se achegava por aquele lugar. Terceiro, Saul saiu junto aos israelitas para uma batalha contra os filisteus. Foi aí que a pressa de Saul em sacrificar ao Senhor, porque Samuel demorou, foi quando ele foi rejeitado por Deus. Ele seria o fundador de uma grande dinastia, de um grande povo, de uma grande linhagem real que viria, mas pela pressa dele, aconteceu que ele não esperou o profeta Samuel, ele sacrificou ao Senhor, e foi em Gilgal que ele foi rejeitado. Foi também ali que, uma batalha contra os amalequitas, Saul se encontrou com Samuel, e esse lhe disse que ele perderia o direito ao trono por não ter levado a cabo a ordem de Deus até o fim. Por quê? Porque foi nessa batalha que Samuel desobedeceu ao Senhor, que ele disse: entre e mata tudo, e ele não matou tudo, ele não destruiu tudo, ele separou o melhor, ele fez o que ele bem quis. Na verdade, ele não seguiu todas as orientações de Deus. Então veja, Gilgal era um lugar estratégico, era um lugar de adoração, mas em Gilgal muitas pessoas desobedeceram e foram repreendidas por Deus. Vamos lá, olha, depois de Davi fugir do seu filho Absalão, quando ele está retornando, a Bíblia vai nos dizer em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 15, que era a linhagem de Davi, foram receber Davi justamente em Gilgal. Está entendendo, meus irmãos? Vocês estão percebendo a importância que Gilgal tem? Por isso que a Bíblia está nos dizendo. Só que em Gilgal, no capítulo 4 de 2 aos Reis, Gilgal vai acontecer este milagre, que a morte na panela, onde é a temática, né, da nossa mensagem. Em Gilgal, aconteceu que Gilgal transformou-se depois em um lugar de extrema idolatria. Vocês estão percebendo como é que o próprio local ele entrou em declínio? Era um lugar de adoração, era um lugar estratégico, era um lugar de refúgio, era um lugar onde se sacrificava ao Senhor. Mas este local depois, o profeta Oséias vai repreender o povo, o profeta Amós vai repreender o povo. Oséias capítulo 4, versículo 15, Oséias capítulo 12, versículo 11,
Amós capítulo 4 e capítulo 5. Então este lugar que era bênção, que era um lugar de adoração, a idolatria entrou, tomou conta e esse local foi repreendido. Aleluia. Então é isso que a Bíblia está nos dizendo acerca de Gilgal. Ele está nos apontando acerca de Gilgal. Quando vai dizer, e voltou Eliseu para Gilgal, a Bíblia está querendo deixar bem situado a área geográfica aonde está acontecendo o milagre. Um lugar que viu batalhas, um lugar que viu reis sendo destituídos do seu trono, um lugar que recebeu muita adoração, depois se transformou em um lugar de idolatria. E eu quero explicar um pouquinho melhor, eu quero aplicar isso aqui na sua vida, para que você possa entender um pouquinho melhor o que Deus está querendo nos dizer. Você, meus irmãos, assim como Gilgal, você já adorou ao Senhor, já serviu ao Senhor, já glorificou o nome dele, já teve muitas vezes em que a sua vida foi um ponto estratégico para que Deus, através de você, vencesse muitas batalhas. Porém, nós precisamos tomar o devido cuidado para que nós não venhamos a ser como Gilgal, como o povo de Gilgal, um povo que adorava a Deus, servia ao Senhor, sacrificava o Senhor junto com o profeta Samuel, mas depois caiu em declínio espiritual, depois permitiu com que a idolatria entrasse na sua vida, entrasse nos seus termos, entrasse nas suas terras. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Não deixe com que essas coisas, com que você que hoje é bênção, amanhã seja maldição. Não deixe com que você que hoje é local de adoração ao Senhor, que o seu corpo, como o apóstolo Paulo diz, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional ao Senhor, se transforme em um lugar de perdição, um lugar de adoração. Não permita com que a sua vida hoje seja uma vida de bênção, uma vida cheia de Deus, uma vida que glorifica ao Senhor, mas que o tempo passa, você vai abrindo mão de certos princípios, você vai abrindo mão de certos modelos bíblicos de adoração e de servidão ao Senhor, e vai entrando por aquele viés do não tem nada a ver, pode isso também, isso não faz diferença nenhuma, isso eu posso fazer, isso não é pecado, isso foi só para lá ou só para cá, e vamos deixando com que pecados vão entrando na nossa vida. Gilgal especificamente, ela foi condenada pelos profetas por causa da idolatria, mas nós precisamos entender que há muitos pecados que nós deixamos entrar na nossa vida. É a lascívia, é a fofoca, é a contenda, são muitas coisas com que nós permitimos que entrem na nossa vida e nos transformamos, irmãos, em aquilo que desagrada o Senhor, nas coisas que o Senhor não tem prazer. Aleluia. Vamos lá, continuando. Havia fome naquela terra. A segunda coisa que esse texto está nos dizendo é que primeiro Eliseu ele volta a Gilgal. A segunda vai nos dizer que havia fome. E eu frisei uma coisa muito interessante, irmãos. Eu não sei se algum de vocês já passou fome. Graças a Deus, fome eu nunca passei. Mas nós chegamos uma época da nossa vida, ainda muito novos, muito jovens, que passamos uma dificuldade tremenda, uma dificuldade muito grande. Eu falo isso sem vergonha nenhuma, porque hoje nós vemos as mãos do Senhor que sempre nos guardou e nos abençoou. Mas quando a gente tem fome, a gente não faz o limite do nosso cardápio. Quem tem fome não faz cardápio. Quem tem fome aproveita a oportunidade. Pode ser uma comida que não te agrada, pode ser um prato que não te agrada, mas se você tiver com fome, você vai se alimentar. Então este é um grande problema da fome. Por exemplo, se a gente pegar o livro de Ruth, vai nos dizer que houve grande fome na terra. E a fome que houve na terra, olha só que coisa interessante, fez com que uma família que estava em uma terra abençoada saísse daquela terra abençoada e fosse para uma terra amaldiçoada. Ou seja, eles saíram de Belém de Judá, Belém, casa do pão, Judá, alegria, louvor, adoração, saísse da casa do pão, da alegria, do louvor e da adoração e fosse para Moabe. Moabe, que era uma terra amaldiçoada, porque foi ali
que uma das filhas de Ló fez o incesto com ele, e agora nasceu o seu filho naquele lugar, e aquela terra foi amaldiçoada. Os moabitas foram amaldiçoados. Então a fome tirou alguém do lugar da bênção, da terra prometida, e levou para um lugar de males, um lugar amaldiçoado, um lugar de ruínas e de perdição. Por quê? Porque a fome faz com que nós sejamos menos seletivos. A fome faz com que nós abraçamos. E quantas vezes nós já vimos nas TVs, nos jornais, em vídeos, pessoas se alimentando de lixo, pessoas se alimentando de coisas que não prestam, pessoas se alimentando daquilo que nós jogamos fora, pessoas se alimentando de coisa que nós olhamos e falamos: eu nunca poria isso na minha boca, eu não comeria isso de forma alguma. Mas para essas pessoas, algumas pessoas, é a única forma de alimentação, a única forma de se manterem vivos, de se manterem de pé, a única forma de trazer energia para o seu corpo, mesmo que seja com alimento estragado. Então há um problema na fome. E o que eu quero dizer para isso? Eu até listei aqui, havendo fome se diminui as exigências. Ou seja, nós não podemos deixar as pessoas passarem fome, só que não aqui eu quero tirar do sentido material. Como nós estamos na Bíblia Sagrada, estamos em um culto aprendendo acerca da palavra de Deus, eu quero aplicar isso na sua vida espiritual. Há muitas pessoas que estão famintas de espirituais. Há muitas pessoas que não conseguem mais se alimentar espiritualmente. E não conseguindo se alimentar espiritualmente, o que vai acontecer? Vão se alimentar de qualquer coisa. O que a Bíblia vai nos dizer? Que o Senhor, Ele nos leva a pastos verdejantes. Então o que a Bíblia está nos dizendo com isso? A Bíblia está dizendo que o Senhor não nos deixa faltar alimento. O Senhor não deixa com que nós venhamos a passar fome, de um sentido espiritual, e por que não dizer também no sentido material. O salmista vai dizer: eu nunca vi um justo passar fome, eu nunca vi um justo mendigar do pão, nem a sua descendência passar fome. Então a Bíblia vai nos dizer que o Senhor sempre cuida, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Então a Bíblia sempre está nos dizendo que o Senhor, Ele mantém, Ele provê o sustento. Mas existem, irmãos, muitas pessoas que estão famintas de forma espiritual. Existem pessoas que estão famintas espiritualmente. E o problema de estarem famintas espiritualmente é que vão se alimentar de qualquer coisa. É por isso que existem pessoas que vão em cartomantes, em pessoas que estão lendo mão, em pessoas que estão fazendo, como é que eu posso dizer? Estão fazendo muitas coisas que não é aquilo que de fato é verdade, que não é de fato que é real. Muitas pessoas estão indo para muitas práticas contrárias. Por quê? Porque estão famintas, porque não estão se alimentando de verdades. E sabe qual é o grande problema? E sabe qual é o grande porém? É que existem muitas pessoas, muitos cristãos, muitos pastores e pregadores que não estão mais preocupados em dar um alimento, em alimentar a igreja de Jesus e alimentar o povo. E você pode olhar em diversas vertentes e diversas plataformas que pessoas têm acesso para poder dizer o que bem quer, que na verdade não são verdades bíblicas, que são coisas que mais afastam o povo de Deus. Irmãos, isso é um absurdo, isso é preocupante. Nós precisamos tomar o devido cuidado. Paulo vai nos dizer em Gálatas que ele chegou lá, que ele semeou, que ele plantou, que ele investiu tempo ensinando e dizendo, mas no primeiro momento que ele sai, as pessoas já começam a se alimentar com uma falsa doutrina, e Paulo vai dizer assim: eu fico muito admirado, espantado com que vocês saíram do caminho da verdade e já entraram de volta para um caminho totalmente errado, já se converteram a uma palavra que não é verdadeira. Então, irmãos, olha só, eu deixei muito grande aqui: não deixe a igreja do Senhor passar fome. Irmão, quando você tiver a sua oportunidade, quando você tiver uma oportunidade
Não dê uma palavra vazia. Eu já fui muitas vezes líder de evangelismo e sempre frisei nos grupos de evangelismo aonde eu era o líder, dizia para eles assim: eu não admito nós irmos para a rua e você entregar um panfleto para alguém e só falar assim, Jesus te ama, a não ser que você tenha dificuldades com leitura, não saiba ler, não sabe escrever, mas se você sabe ler, se você consegue ler, consegue guardar na sua cabeça ou fazer uma pequena colinha, você precisa abordar alguém e já trazer aqui algo que o alimente, uma palavra bíblica, um versículo bíblico que vai alimentar a alma daquela pessoa. Mas existem pessoas que andam pelo raso, existem pessoas que não se aprofundam, existem pessoas que não buscam uma verdadeira verdade, existem pessoas que estão totalmente aquém daquilo e as pessoas estão padecendo. Aleluia! E olha qual é a atitude que o profeta Eliseu vai tomar. Olha a atitude que o profeta Eliseu vai tomar. Vai dizer assim, ó: havia fome naquela terra e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. Na presença de quem? Na presença de Eliseu. E disse ao seu servo, preste atenção nisso, e disse ao seu servo: põe a panela grande no fogo e fazer um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Aleluia! Sabe o que é isso? Um cuidado, é um zelo. Não precisou ninguém pedir. Quando houve o período de fome, Eliseu olhou e viu que estava pessoas assentadas ao seu redor, viu que os filhos dos profetas estavam ao seu redor, e ele começou a olhar aquilo ali, começou a falar assim: já estamos passando muito tempo aqui, precisamos nos alimentar. Ele vira para o seu servo e diz: olha, você vai lá e prepara, bota uma panela, mas não bota uma panela pequena, bota uma panela, mas bota uma panela grande, porque estão passando fome, o período é de fome, o período é de dificuldade. Mas põe uma panela grande, porque a provisão vai ser grande, porque o milagre vai ser grande, porque vamos ter alimentos para todos, porque todos vão poder comer. Eu não sei quantas pessoas tinham naquela escola de profetas, eu não sei quantos homens existiam ali, mas uma coisa eu sei, que Eliseu sabia, era que ninguém passaria fome, ninguém estaria faltando o seu alimento, ninguém estaria passando necessidades enquanto ele estivesse ali. Por quê? Porque ele sabia a unção que estava na vida dele e a unção que Deus derramaria através dele. Então é por isso que ele vai dizer: peraí, vocês estão famintos? Não precisam ir para outro lugar. Vocês estão famintos? Eu vou fazer com que vocês sejam alimentados. Vocês estão famintos? Não tem problema não, porque vamos prover o alimento que vocês necessitam. Nós vamos fazer um caldo, nós vamos preparar um alimento para vocês, e esse alimento vai dar força, esse alimento vai dar vigor, esse alimento vai fortalecer vocês, esse alimento vai fazer com que vocês sejam virtuosos e vigorosos, e vocês vão poder continuar aprendendo, continuar ouvindo, continuar ministrando, porque eu, na qualidade de líder de vocês, eu tenho um alimento para alimentar vocês, além de espiritual, material. Além de vocês estarem me ouvindo, eu tenho aqui algo para poder servir para vocês também. Aleluia! Então, irmãos, a preocupação de Eliseu foi essa: o povo está faminto, eu vou alimentar. O povo está faminto, eu vou prover para eles o que eles precisam. O povo está faminto, então eu preciso dar um jeito para que este povo coma, para que este povo se alimenta, para que esses homens comam. Aleluia! Então foi isso que o profeta Eliseu vai fazer. Ele vai ter essa iniciativa, porque ele percebe a necessidade e entra com a provisão. Versículo 39. Então um deles saiu ao campo. Olha só, vamos comparar o versículo 38 para o 39. Olha só, Eliseu disse assim, ó, e disse ao seu servo, há um singular aqui,
e embora não seja um artigo bem expresso dizendo quem era, mas é bem categórico no que diz. E disse ao seu servo. Então, ou seja, Eliseu, ele vai se dirigir a uma pessoa em particular, a uma pessoa específica, a uma das pessoas, das muitas que tinham ali, ele vai se dirigir para ela. Vai dizer assim: bota a panela grande ao lume que nós vamos preparar um caldo para alimentar estes homens. Certo? Então, ou seja, ele disse: bota a panela e faz um caldo. O versículo 39 vai dizer assim: então um deles, já entra para um artigo indefinido aqui. Já não vai dizer quem foi. Um deles, ou seja, especula-se aqui que alguém ouviu dizer que era para se preparar um caldo, e um deles falou bem assim, isso conjecturas. O texto está dizendo: então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra braba e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas. E veio e as cortou na panela do caldo. Ou seja, o caldo já estava sendo preparado. O caldo já estava sendo ali cozido, já estava começando a ficar bom. E alguém olhou assim e falou bem assim: está faltando alguma coisa nesse caldo. A gente podia botar mais alguma coisa aí nesse caldo. E alguém vai falar assim: peraí, já sei o que eu vou fazer. Eu vou em busca de alguma coisa para a gente acrescentar neste caldo. E ele vai e ele olha alguma coisa e fala assim: opa, isso é bom. Isso aqui é agradável. Isso aqui vai ser gostoso. Isso aqui vai dar um gosto diferente naquela comida. E ele vai pegar e vai encher a sua capa. E não vai colocar pouco não. Ele vai encher a sua capa, vai até a panela onde estava sendo cozido ali aquele caldo, onde estava preparando aquele caldo, vai picar toda aquela parra braba, toda aquela colossíntida e vai jogar dentro da panela. Jogando da panela, agora a Bíblia está dizendo assim, e ele as cortou na panela do caldo porque não as conheciam. Irmãos, isso aqui é algo que me deixa impressionado, esse versículo 39. Primeiro, era um deles, então, ou seja, alguém fazendo algo que não foi mandado fazer. A ordem foi dada para um, o outro quer fazer. Foi determinado para um fazer o trabalho e o outro quer ir lá fazer. E talvez alguém diga assim: mas ele estava usando de boa vontade. Ele teve uma boa atitude, ele queria ajudar. Mas nós precisamos entender que há momentos que nós devemos ajudar, mas há momentos que nós devemos deixar quem sabe fazer. Estão entendendo? Porque há momentos em que as nossas atitudes, mesmo que sejam boas, são erradas. Está entendendo o que Deus está nos dizendo? Por exemplo, nós vamos ver que o profeta Uzá, que o homem chamado Uzá, ele está acompanhando o carro de boi quando a arca da aliança estava sendo levada para Jerusalém. E um dos bois, ele vai pisar em uma pedra, ele tropeça e ele vai ter uma atitude excelente. Qual é? Ele vai pular para cima da arca da aliança, porque ao um dos bois tropeçarem, a arca vai pender e quase vai cair. E o que ele vai fazer? Ele vai pular em cima da arca, ele vai pegar ela para que a arca não viesse a cair. E naquele mesmo momento, quando ele toca na arca, a arca faz o quê? Fulmina ele, porque ninguém, a não ser os sacerdotes, tinham autorização para poder pegar naquela arca. Segundo, a arca estava sendo transportada de maneira errada. A arca não se transportava em um carro de boi, se transportava nos ombros dos sacerdotes. Então, nós vemos aqui que a atitude era boa, mas ele foi punido pela sua atitude. A atitude foi maravilhosa, mas ele foi punido pela sua atitude. Então, nem sempre as nossas atitudes são corretas. Eu conheço um pastor lá no Brasil, foi o meu primeiro pastor, e ele disse que teve uma vez que um patrão, um chefe dele, chamou a sua atitude
pelo trabalho que ele estava fazendo. Ele chegou, fez o trabalho que o chefe mandou, falou: faz isso, faz isso, faz isso, depois pega lá o caminhão e fica lá me esperando até que eu chegue. E ele foi, fez tudo que ele tinha que fazer. Quando ele terminou de fazer, ele inventou de ir lá pegar uma vassoura e varrer o telhado e tal, e fazer as coisas que ele tinha que fazer. Ou seja, algumas coisas que ele viu que precisava ser feita, mas não era o que ele tinha que fazer. Quando o patrão chegou, o chamou na sala e lhe deu uma advertência para ele assinar. E ele falou bem assim: mas eu estava fazendo uma coisa boa, eu estava fazendo algo aqui além para mim não ficar parado enquanto você não chegava. Aí ele falou assim: primeiro, você descumpriu uma ordem minha que você fez além daquilo que eu mandei você fazer. Eu lhe mandei, te dei uma ordem, faça isso, 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 e depois me espere no caminhão. Segundo, se enquanto você está fazendo o trabalho que eu não te dei autorização para fazer, você cai, você se machuca, acontece qualquer outra coisa com você, a empresa vai ter que se responsabilizar com você por causa de uma atitude sua que não foi uma ordem direta minha. E ele teve que assinar aquela ocorrência ali, uma advertência, porque ele fez uma coisa que era boa, mas porém não lhe foi mandado fazer. Então nós precisamos tomar o devido cuidado, porque às vezes nós pensamos que o que nós estamos fazendo é correto, é bom, mas o que nós estamos fazendo, se nós não tivermos a devida orientação, vai gerar morte, vai gerar problemas e pode gerar prejuízo. Nós precisamos tomar o devido cuidado para que as nossas atitudes elas sejam orquestradas inteiramente pelo Espírito Santo, para que as nossas atitudes gerem vida. Nós somos responsáveis e precisamos ter essa noção de estar direcionados pelo Espírito Santo. Para quê? Para que nós possamos, irmãos, gerar vidas e não mortes. Este homem, devido à sua falta de conhecimento, à sua boa vontade atrelada à sua falta de conhecimento, não gerou vida, mas gerou morte. Trouxe problemas para o meio do arraial, trouxe problemas para o meio do povo. Olha só que coisa interessante. E eu vou continuar frisando aqui. Era algo... Isso aqui, irmãos, olha só. Agora vamos voltar para o texto de novo. O texto vai nos dizer que ele vai lá, pega essas colossíntidas e retorna, e agora vai botar no caldo. Ele colocando no caldo, as pessoas vão começar a entrar num sintoma que ia gerar morte para eles. Mas por que ele faz isso? Por que ele olhou e pegou? É porque essas colossíntidas eram algumas ervas, ou seja, para a gente que está aqui em Portugal, na região norte, é uma folhagem muito conhecida, era semelhante às folhas da vinha, às folhas da uva. Então este homem ele vai olhar, ele vai falar assim: é igual, não tem problema. Parece, não tem problema. Isso aqui é a mesma coisa, então a gente pode comer tranquilo. Isso aqui é algo que a gente já viu, então a gente pode se alimentar, não tem problema. Estão entendendo? Era parecido, mas não era a mesma coisa. Parecia, mas não era igual. Existem muita diferença entre coisas que se parecem e coisas que são iguais. Coisas que são iguais pertencem a uma mesma linhagem, têm as mesmas características em comum. As coisas que se parecem, não. As coisas que se parecem podem talvez ter um exterior igual, mas o seu interior são diferentes. Você está entendendo isso? Você está prestando atenção no que Deus está nos dizendo aqui? Existem palavras que parecem que são de Deus, mas não são de Deus. Existem profecias que parecem que são de Deus, mas não são de Deus. Existem pessoas que parecem que são de Deus, mas não são de Deus. Existem pessoas que se vestem como crentes, agem como crentes, mas não são crentes. Existem pessoas que pregam uma palavra usando a Bíblia, mas essa palavra não é de Deus. Existem pessoas que estão maquiando e pensando que as coisas são iguais. E sabe o que acontece? Acontece o que acontece no versículo 40. O versículo 40 diz assim: assim deram de comer para muitos homens, e sucedeu que comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer.
Irmãos, foi um grito de desespero. Aquilo que era para gerar vida estava gerando morte. Por quê? Porque só parecia, mas não era. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós temos que tomar cuidado. Eu uma vez caí na bobeira lá no Brasil de comprar um tênis que ele era uma réplica de uma marca famosa. E eu falei assim, olha, eu não tenho dinheiro para comprar essa marca famosa, eu vou comprar esse aqui que é a réplica, que é igualzinho. E a pastora Anila está aí a minha testemunha. A primeira vez que eu coloquei o tênis no pé e fui para o shopping passear, chegando no shopping, me solta as duas solas daquele tênis. Imagina que vergonha. Imagina, irmãos, a vergonha de alguém andando no shopping com os pés arrastando, porque as duas solas do tênis soltaram. Imagina a minha situação. Eu envergonhado e a pastora Nila rindo absurdos por causa daquela situação. Sabe por quê? Porque eu peguei algo que era falso, mas parecia com o original e pensei que estava bem. Irmãos, existem muitas pessoas no Brasil, eu não sei se aqui em Portugal usa-se essa expressão, mas no Brasil usa-se essa expressão. Existem muitas pessoas levando gato por lebre, pensando que é uma coisa e a outra. Mas, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque quando eu olho para isso, eu vejo que tem muitas pessoas disseminando e propagando um evangelho mentiroso, um evangelho fajuto, um evangelho só de facilidades, um evangelho que ao invés de gerar vida, gera morte. Um evangelho que ao invés de gerar salvação, gera perdição. O evangelho que, em vez de te levar para Deus, te afasta de Deus. O evangelho que, ao invés de ser não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, o evangelho está dizendo: conquiste, tenha, alcance, adquire, viva bem, coma o melhor da terra. Irmão, não é desse jeito que nós estamos. Nós estamos, acredito e creio eu, nos momentos finais da igreja na face da terra. Acredito que nós estamos vivendo as últimas horas, a 1ª hora. O ponteiro do relógio de Deus já deve estar lá nos segundos finais para se acabar, irmãos, o momento da igreja na face da terra. E existem muitas pessoas que estão dizendo: é tempo de prosperar, de frutificar, é tempo de crescer, é tempo de alcançar. Irmãos, se der para a gente alcançar, a gente alcança. A verdadeira mensagem do evangelho é essa. A verdadeira palavra que salva é essa. São palavras que às vezes são duras, são palavras que às vezes machucam, mas na verdade são coisas que nos fortalecem. Eu vejo os meus filhos aqui, eles têm uma dificuldade de comer alguns legumes, eles têm dificuldade de comer algumas coisas que são fortes, que fortalecem mesmo o corpo, e querem comer chocolate, querem comer rebuçados, querem comer doces, querem comer só isso. Só que isso não fortalece eles, isso não dá saúde, isso não dá vida. Eles precisam comer aquele alimento, mesmo que na sua boca seja amargo, mesmo que no seu paladar não seja agradável. Mas nós temos que entender como cristãos que o evangelho não é um evangelho de facilidade, que o evangelho não é o evangelho das 1001 maravilhas, das 1001 formas de prosperar, de crescer e de subir na vida. Não, o evangelho não é isso. E existem muitas pessoas que estão com este verdadeiro problema. Irmãos, sabe o que eu fico feliz? É que teve alguém que estava no meio desses profetas aqui, que eles começaram a dizer: profeta, tem morte na panela, aleluia. Isso aqui me encheu o coração de orgulho e de alegria, irmãos. No versículo 40 vai dizer assim, ó: assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Sabe o que está faltando, meus irmãos e minhas irmãs? Está faltando pessoas que têm coragem de gritar que tem morte na panela. Muito pelo contrário, existem pessoas que estão comendo desse alimento estragado, desse alimento de ruínas e de horrores que estão transformando e torcendo o evangelho, e estão comendo, estão se alimentando, estão morrendo em oculto, mas não tem coragem de dizer que é a morte da panela, não tem coragem de dizer que essas falsas doutrinas, essas pseudodoutrinas que as pessoas estão espalhando e divulgando aos quatro ventos, com essa facilidade, essa internet que nos abençoa para transmitirmos sempre palavras direcionadas pelo Senhor, ao mesmo tempo também dá condições de algumas pessoas transmitirem palavras que não são direcionadas por Deus.
transmitirem um alimento azedo, um alimento podre, um alimento que ao invés de te salvar, te curar, te machuca e te fragiliza. Um instrumento que te coloca em um patamar, quase um patamar de Deus. Um patamar que mostra que você é tão grande quanto o Senhor. Não, irmão, nós somos minúsculos. O apóstolo Paulo vai dizer que ele era semelhante a um trapo de imundícia. Ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo vai dizer que ele é o pior dentre todos os pecadores. Então aí a gente vê muitas pessoas deturpando o evangelho com uma palavra dizendo: você pode, você faz, você alcança. Isso é morte na panela. Isso não está gerando vida, isso está gerando perdição. Ao invés de te levar para próximo de Deus, está te afastando. Ao invés de te colocar na beira de Deus, está te colocando na beira do precipício da perdição. Isso, a Bíblia vai dizer que uma luz raiou para aqueles que estavam à beira do precipício, no vale de sombra e morte. Existem muitas pessoas com uma palavra, irmãos, totalmente contrária, que está apagando essa luz do evangelho, está vendando os olhos das pessoas para que elas não vejam a verdade que Cristo dá. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que existem pessoas gritando: não come isso, tem morte na panela. Você precisa ser um cristão assim. Você precisa ser um cristão, irmão. Eu não estou dizendo que é para você ser esse cristão que sai apontando tudo, não. Você precisa ter coragem para dizer que o alimento que você está recebendo, ele provém de Deus ou não. Você precisa ter coragem para dizer: peraí, eu rejeito esse alimento. Teve um dia que alguém me perguntou assim: Pastor Flávio, se você for na casa de alguém e alguém lhe ofereceu uma comida que você não gosta, que você não come, o que você faz? Eu falo: eu agradeço, eu oro, eu abençoo, procuro o que tem no meio que eu gosto de comer e como, para poder ser alimentado. Mas se é algo que eu não gosto, não tem jeito, eu não consigo comer, eu não consigo mandar para dentro me alimentar. Então eu só vou comer aquilo que eu consigo comer, que eu gosto de comer. Então, meus irmãos, no evangelho é a mesma coisa. A gente que acostumou e que aprendeu um evangelho verdadeiro, um evangelho que não é um evangelho fajuto, furado, um evangelho todo desorganizado, um evangelho que te eleva, um evangelho contrário àquele que João Batista pregava, que era o diminua eu para que ele cresça. O evangelho que dizia que Jesus começou a ensinar, foi a primeira pregação de Jesus, que era o evangelho do arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos para que vocês não venham provar. O João Batista pregava: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O evangelho que fortalecia, o evangelho que não afastou pessoas, mas que gerou muitos discípulos à beira de João. O evangelho que fez o império da época ali tremer ao seu pé, porque denunciava mentira, porque denunciava a prostituição, porque denunciava as coisas erradas e tratava o pecador como um pecador, não tratando o pecador como a melhor coisa que existe no mundo. Tratava o pecador como um pecador, como alguém que precisava encontrar com Cristo, como alguém que precisava conhecer a verdade para que a verdade o libertasse. Irmãos, há muita morte na panela e nós às vezes somos os culpados porque nos calamos. A morte na panela, existem pessoas colocando coisas que parecem, mas não são, mas nós somos os culpados porque calamos a nossa boca. Porque sabemos que ali há veneno, ali mata, ali vai acabar com a vida espiritual, mas nós olhamos e deixamos. Aleluia! Então, irmãos, abra sua boca a partir de hoje. Não coma qualquer coisa. Não deixe as pessoas se alimentarem. Eu, se olhar e ver um filho meu, um amigo meu, alguém do meu lado, prestes a comer algo que seja venenoso, eu vou pular na frente, eu vou tirar, eu vou tomar da mão e vou dizer: não coma isso, porque isso é veneno, isso vai acabar com a sua vida. Assim precisamos ser a igreja de Jesus nos últimos dias. Nós precisamos olhar e dizer: eu nego isso, eu não quero isso, eu não permito ser alimentado
atormentado por isso, por essas coisas que ao invés de me edificar, me destrói. Essas coisas ao invés de aumentar o meu conhecimento, confundem o meu intelecto. Essas coisas que ao invés de me levar para próximo de Deus, me afasta dele. Aleluia. O versículo 41 vai dizer assim: porém ele disse, trazei farinha, e deitou-a na panela, e disse, dai de comer ao povo, porque já não há mal nenhum na panela. Aleluia. Irmãos, na Bíblia Sagrada existem algumas coisas que são chamadas de tipo, algo chamado tipologia, que são coisas que apontam para outra, que são coisas que são sombras de outra, são coisas que, na verdade, é algo que apresenta outra. Por exemplo, o azeite é um tipo do Espírito Santo, aponta para o Espírito Santo. Por exemplo, na antiguidade, o sumo de uva, o vinho apontava, por exemplo, João capítulo 2, o vinho ele aponta para a alegria. Ou quando o vinho acabou, veio o desespero, veio o problema, mas o vinho como aponta para a alegria, vai acontecer que quando voltou o vinho, eles se alegraram. Então existem coisas que são tipo, existem coisas que a teologia vai nos colocar como tipologia. E a farinha é algo que é uma tipologia da palavra de Deus. É algo que é uma tipologia da Bíblia, da palavra. Então olha só o que aconteceu. Eliseu falou assim, peraí, contra isto que vocês estão comendo, que tá fazendo mal, eu vou colocar farinha, ou seja, eu vou entrar com a palavra, eu vou entrar com a Bíblia, eu vou entrar com o ensinamento, num sentido espiritual. É isso que nós precisamos entender. Olha só, ele vai dizer, trazei farinha. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver muita dessa farinha espalhada por ela. Nós vamos ouvir que a Bíblia vai dizer o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ou seja, só ando na escuridão se eu quiser, porque existe uma lâmpada que se chama palavra de Deus. Nós vamos ver aqui o salmista dizendo, a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração para eu não pecar contra ti. Então só peca contra o Senhor quem não tem a palavra. Só peca contra o Senhor quem não tem a palavra de Deus na sua vida. Porque ele disse, a tua palavra eu escondi para eu não pecar contra ti. Ainda a Bíblia vai dizer, irmãos, uma palavra que eu acho linda em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós foi enxertada, a qual pode salvar a vossa alma, e sede cumpridores da palavra e não só ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Está entendendo, irmãos? Você está entendendo o que Deus está nos dizendo? Irmãos, o problema, ou melhor, a solução para este muito caldo envenenado que estão dando por aí, irmãos, é nós deitarmos a palavra. Enquanto as pessoas estão comendo algo que se afasta de Deus, quando nós entramos denunciando o pecado através da palavra, quando nós denunciamos as coisas mundanas através da palavra, quando nós denunciamos que Jesus foi, mas vai voltar através da palavra, aí sim nós tiramos a morte da panela e nós conseguimos um alimento que traz vida, nós conseguimos um alimento que transforma, nós conseguimos um alimento que vai levar pessoas ao encontro de Cristo. Então, meus irmãos, a partir de hoje eu quero te convidar, eu quero conclamar você para este exército, eu quero chamar você para poder batalhar conosco, a distribuir essa palavra, a distribuir uma palavra que traz vida, uma palavra que traz força, uma palavra que traz ânimo, uma palavra que coloca de pé, uma palavra que traz esperança, uma palavra que fortalece o cristão, meus irmãos. Aleluia! Vamos tirar todo este veneno através da palavra. Você precisa, deixa eu criar um termo aqui não bíblico, você precisa ser um semeador de farinha, para que o caldo volte a ser comestível e possa gerar força e vida ao invés de gerar morte. Tem muitos geradores de morte por aí, mas Deus te chamou para ser um gerador de vida. Deus te chamou
para ser alguém que proclama vida e vida em Jesus Cristo, que proclama a salvação, que proclama a redenção, que ainda bate no peito e está, como descrito em Apocalipse 21, que a noiva e o Espírito dizem: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus foi, mas ele volta, e nós estamos aguardando ele. Essa é a mensagem da igreja. Essa é a mensagem de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Esse é o verdadeiro evangelho. No mundo tereis aflições, mas aquele que suportar até o fim será salvo. Essa é a verdadeira menção do evangelho, que vocês têm um consolador e ele vai guiar, ele vai ajudar, ele vai caminhar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a verdadeira pregação do evangelho, que nós podemos perder tudo aqui, mas ganharemos na vida vindoura. Essa é a verdadeira pregação do evangelho, que nós venhamos a nos desprender de tudo dessa terra para poder nos apegarmos mais em Cristo. Aleluia! Então, meus irmãos, a partir de hoje não aceite mais nada envenenado. Saia. Se é uma live com uma palavra que não provém de Deus, saia de lá imediatamente. Diga: opa, isso aqui não provém de Deus, e sai. Se é alguma coisa que não provém do Senhor, que alguém está dizendo por aí, para de ouvir, para de propagar. E começa a propagar palavras verdadeiras. Homens e mulheres de Deus que estão preocupados em distribuir de fato um verdadeiro alimento que pode curar a alma daquele que ouve. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você em nome de Jesus. Eu quero clamar ao Senhor juntamente com você agora. Vamos orar ao Senhor? Senhor meu Deus, é no nome de Jesus, ó Pai, que nós clamamos ao Senhor. Adoramos a Ti e glorificamos ao Seu nome, porque o Senhor tem a solução, porque o Senhor tem um milagre. Que nós venhamos a fazer como aqueles homens. Dizer: opa, eu não aceito essa morte na panela. Eu não aceito comer isto que faz mal. Eu preciso de algo que de fato me alimente, que gere vida em mim, não que gere morte. Senhor, e que nós tenhamos o compromisso a cada dia de transmitir uma palavra verdadeira, uma palavra que salva, uma palavra que liberta, uma palavra que cura. Usa, Senhor, os Teus ministros, os Teus servos, os Teus filhos que têm a responsabilidade de anunciar o Evangelho, e anunciar o Evangelho verdadeiro. Existem muitas pessoas distribuindo anátemas por aí, um evangelho maldito, mas nós estamos preocupados com a verdadeira palavra do Senhor, palavra que nos leva e nos conduz ao céu. Então, meu Deus, nos abençoa, nos proteja, nos conceda esta semana debaixo das Suas mãos, renova as nossas forças e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus.